vamos para a nossa aula de funções orgânicas. Nós começamos falando sobre hidrocarbonetos, né? Depois falamos de álcool. E agora nós vamos falar sobre os fenóis, certo? Meu nome é Gil Veline, sou professora de Química e vamos lá, vamos falar sobre definição, características, nomenclatura, classificações, aplicações, tudo sobre a função oxigenada fenol. Vamos para a definição, ok? O que seria uma função oxigenada fenol? Os fenóis, eles têm também um grupo funcional. Lá no álcool, a gente viu que o grupo funcional que o caracteriza é a hidroxila. Esse grupinho aqui, ó, OH, ligado a carbono saturado, carbono que só tem ligações simples. Você tem aí o álcool. Os fenóis também têm esse grupo funcional, a hidroxila. É o grupo que o caracteriza. Você tem um composto orgânico que tem a hidroxila, o grupo funcional hidroxila, ele pode caracterizar um álcool, se ele estiver ligado a um carbono saturado, ou ele pode caracterizar um fenol. Só que detalhe, essa hidroxila, para ser fenol, ela tem que estar ligada diretamente a um dos carbonos do anel benzênico. Atenção, diretamente ligado ao anel benzênico, essa hidroxila, para ser a função orgânica oxigenada fenol. Lembra do que seria o anel benzênico? 6 átomos de carbono ligados entre si, com ligações duplas, revezando com as simples. Lembra do anel benzênico? 6 átomos de carbono, com 3 duplas, revezando com simples. Temos aí hidrogênios e um grupo hidroxila ligado diretamente a um dos carbonos do anel benzênico, que são 6. Isso daqui é o que a gente chama de fenol na química. Hidroxila ligado diretamente a um dos carbonos do anel benzênico. Não necessariamente nesse que eu coloquei, ok? É um dos carbonos. Tem que estar ligado diretamente a um deles para ser um fenol. Facinho identificar um fenol? Sim, é o mesmo grupo do álcool, hidroxila. Só que ligado a um dos anéis do anel benzênico. Vamos aí para o fenol mais simples, ó. Hidroxila ligado a um dos carbonos do anel benzênico é exemplo de fenol. Anel benzênico, eu disse para vocês que posso desenhar o anel benzênico com 3 duplas revezando com as simples, ou então desenhar o círculo. Se eu desenhar o círculo, é mesmo que eu estar falando que tem 3 duplas dentro dessa cadeia fechada com 6 átomos de carbono. Essa cadeia carbônica é um exemplo de fenol. Ó, 2 hidroxilas ligadas diretamente a um dos carbonos do anel benzênico. É fenol, fenol. Okay? Vamos para outro exemplo. Você tem aqui um outro exemplo, você está cheio de hidroxilas nessa cadeia carbônica. Você tem hidroxilas ligadas diretamente ao anel benzênico, então você tem aí a função fenol. Só que detalhe, você também tem um hidroxila que não está ligado diretamente a um carbono do anel benzênico. Então, essa hidroxila aqui, ela não caracteriza a função fenol. Essa hidroxila, esse grupo funcional hidroxila, ele caracteriza a função álcool. Hidroxila ligada a carbono saturado, só tem ligações simples, álcool. Detalhe, você tem uma cadeia carbônica que apresenta tanto a função
oxigenada fenol como a função oxigenada álcool. Pode ter várias funções, certo? Nós temos várias funções oxigenadas. E a cadeia carbônica pode apresentar 2, 3, 4, 5, vamos ver todas as funções oxigenadas. Como a gente só viu aqui função álcool e fenol, eu só estou colocando um exemplo com as duas funções, sabendo que uma cadeia carbônica pode apresentar duas funções. Essa cadeia carbônica, ela não é um hidrocarboneto. Tem aluno que coloca álcool, fenol e hidrocarboneto. Isso aqui não é um hidrocarboneto porque não é uma cadeia que só apresenta carbono e hidrogênio, possui os oxigênio. Só possui a função fenol e álcool. Vamos para o próximo exemplo. Você tem aqui uma cadeia carbônica. Essa cadeia carbônica é um fenol. Poxa, tem a hidroxila. Mas a hidroxila está ligada diretamente ao carbono do anel benzênico, que aqui é um anel benzênico. Não está. Então, essa hidroxila não caracteriza um fenol. Essa hidroxila ligada a carbono saturado, que só tem ligações simples, é a função álcool. Então, esse exemplo aqui de baixo não é fenol, é um exemplo de álcool. Foi a última aula que tivemos. Vamos aqui para uma próxima cadeia. Você tem essa cadeia, você tem a hidroxila. Essa hidroxila está ligada a um carbono saturado. E essa função aqui é a função álcool também. Ah, professora, mas tem aqui uma cadeia fechada com 6 átomos de carbono, mas não tem as 3 duplas, não é um anel benzênico. Se a hidroxila não está ligada ao anel benzênico, não pode ser fenol. Então, se liguem, certo? Quando você for identificar a função fenol e tentar diferenciar da função álcool. Muitos alunos se confundem bastante quando pede para encontrar a função fenol ou a função álcool. Aqui é a função álcool, hidroxila ligada a carbono saturado, carbono que só tem ligações simples. Se fosse um anel benzênico, seria fenol. Vamos para a próxima cadeia. A próxima cadeia são vários oxigênios. Então, aqui tem várias funções presentes. Você tem hidroxila, certo? Alguns alunos me perguntam o que seriam esses tracinhos. Esses tracinhos, deixa eu mudar aqui a minha ponta do mouse. Esses tracinhos transparentes nos diz que é uma ligação simples, certo? Você só imagina uma ligação, só que ela tá para trás do slide, certo? Tem umas que vêm para frente, tem outras que vai para trás. Mas é uma ligação normal, ok? Tem isso numa ligação normal. Aqui tem várias hidroxilas, várias. Mas se você ver, essa cadeia não apresenta um anel benzênico. Então, aqui nessa cadeia não tem a função fenol. Deveria apresentar um anel benzênico com hidroxila, mas aqui não tem. Então, não tem um fenol. Você tem hidroxila ligada a carbono saturado. Então, você tem aqui, ó, hidroxilas da função álcool. Detalhe, você tem hidroxila aqui, ó. Essas hidroxilas, elas estão ligadas a carbono, que só tem ligações simples? Não. Essa hidroxila está ligada a um carbono insaturado, e esse carbono insaturado não é do anel benzênico. Então, se essa hidroxila está ligada a carbono com a dupla ligação, não pode ser álcool. Essa hidroxila não está ligada a carbono do anel benzênico, não pode ser fenol. Ok? Nós temos aí uma terceira função, que é pouco comentado, porém existe. Ok? Nós falamos aí da função enol. Então, na aula de hoje, nós temos exemplo do fenol, diferenciando do álcool. Só que existe também o enol, pouco comentado, mas que é cobrado em algumas provas, ok? E o que seria o enol? Hidroxila ligada a carbono insaturado, ó, ligação dupla nesse carbono.
Só que esse carbono aqui não é do anel benzênico. Se fosse anel benzênico, seria a função fenol. Então, a aula de hoje eu quero que você saiba diferenciar fenol do álcool e saber da existência da função enol. Ok? Temos aqui um outro grupinho do oxigênio que é outra função orgânica que eu não vou comentar nessa aula, somente em futuras aulas. Ok? Essa aula é só de fenol, tentando diferenciar das outras funções que apresenta a hidroxila como grupo funcional. Interessante falar que o fenol, muitas pessoas confundem que ele é o formol, certo? O fenol, os fenóis, ele tem as características de matar micro-organismos, são bactericidas. E o formol é uma outra função orgânica, ele é um fixador de células que impede a decomposição, o formol, serve para conservar, né? Evitar que as células se decomponham, o formol. O formol, a fórmula dele é bem diferente do fenol, certo? É outra função orgânica. Só quero detalhar que no próximo aula nós vamos comentar sobre a estrutura desse grupinho aqui funcional, que é um dos grupinhos funcionais que caracteriza o formol, que é diferente do fenol. O fenol tem que ter hidroxila, o formol não tem hidroxilas. Ok? Vamos aqui para algumas funções, alguns exemplos de substâncias que têm a função fenol. Nós temos os cresol, certo? O cresol, meta, para, vou falar um pouquinho sobre eles. A mistura dos três, ele tem a produção do desinfetante, a creolina. Nós temos também essa outra substância aqui, que é o aroma da baunilha, a vanilina. Anel benzênico, com um grupo funcional hidroxila ligado a um dos carbonos do anel benzênico. Tem outras funções oxigenadas também, que não é o fenol, mas nessa cadeia aqui, que é o aroma da baunilha, você tem a função orgânica fenol. Temos também outra substância, que é o principativo aqui da maconha, certo? O principativo é o que fornece todas aquelas sensações principais ao consumo desta erva, é o tetrahidrocannabinol. Também é uma cadeia carbônica que apresenta a função fenol, hidroxila ligado diretamente a um dos carbonos do anel benzênico. Você tem aqui o anel benzênico, você tem os átomos de carbono do anel benzênico e um deles está ligado à hidroxila, diretamente à hidroxila. Então, nesse principativo aqui dessa substância, você tem a função fenol. Então, são três exemplos, vários exemplos de substâncias que apresentam a função fenol. Já falamos sobre a definição, como se encontra a função fenol nas cadeias carbônicas. Nós vamos agora para uma pequena demonstração de como se faz a nomenclatura dos fenóis. É bem fácil, certo? Vou começar pela cadeia mais simples dos fenóis. Hidroxila ligada ao anel benzênico. Observação que essa hidroxila pode estar em qualquer um dos carbonos, certo? Qualquer um deles. Como é que se dá o nome desse fenol? Fenol mais simples. Você tem a hidroxila, você vai colocar a palavrinha hidroxi e completa com a palavra benzeno. Então, o nome desse fenol é o hidroxibenzeno. É o fenol mais simples. Hidroxibenzeno. Vamos para um próximo exemplo de fenol. Você tem aqui hidroxila ligado diretamente a um dos carbonos do anel benzênico
e você tem um grupinho aqui, um radical, ligado a um outro carbono do anel benzênico. Você tem dois radicais ligados ao anel benzênico. Quando você tem dois radicais ligados ao anel benzênico, você numera a cadeia principal. E você sempre vai começar da hidroxila, carbono 1. E vai ser anti-horário ou horário. Nesse caso vai ser horário porque o próximo radical pega com a menor numeração. Se for só o contrário, ele ia estar no carbono 6. Estaria errada a numeração. Então aqui nesse sentido é o sentido horário. Começa sempre pela hidroxila. Se tiver dois radicais, desculpa, você numera pelo menor número que vai ficar o próximo radical. A hidroxila está no carbono 1, hidroxi. E o outro radical que está no carbono 2 é o que a gente chama de metil. Então, o hidroxi está no carbono 1 e o metil está no carbono 2. O nome vai ficar 1 hidroxi, 2 metil. Tem mais algum radical no anel benzênico? Não tem, só tem esses dois aqui, ó. Você completa a palavrinha com benzeno. 1 hidroxi, 2 metil, benzeno. Sabendo que se tiver dois ou mais três radicais, vai ter que ser por ordem alfabética. Aqui como tem dois, ó, ordem alfabética. O H vem antes do M, do radical metil, ok? 1 hidroximetil. Falei em aulas anteriores que se o anel benzênico tiver dois radicais, tem outra nomenclatura. Você substitui os números. Esse 1 e 2, você coloca a palavrinha, lembram? Palavrinha orto. Se tiver dois radicais no anel benzênico e se esses dois radicais estiver na posição 1 e 2, você pode substituir o número pela palavrinha orto. Substitui o número e normalmente você completa hidroximetil, benzeno. Fácil? Fácil até aí sim. Ok? Temos aqui outro exemplo de fenol. Hidroxila ligada ao anel benzênico. Tem dois radicais, então você numera a cadeia principal, começando sempre da hidroxila. 3, 4, 5, 6. Sabendo que a numeração vai ter que ser horária, para pegar o próximo radical mais perto da hidroxila. Então, você está aqui com 1 hidrox, 3 metil, porque no carbono 3 tem o radical metil. O nome dos radicais, certo? A gente também tem em aulas anteriores. Você que não lembra o nome dos radicais, assistam às aulas anteriores. 1 hidrox, 3 metil, não tem mais radical, completa com a palavrinha benzeno. 1 hidrox, 3 metil, benzeno. Sabendo que se o anel benzênico tem dois radicais, pode ter 3, pode ter 4, pode ter 5. Se ele tiver dois radicais, ele tem uma segunda nomenclatura. Você pode trocar esses números. No caso aqui, 1 e 2 é orto, e se for 1 e 3, qual é a palavrinha? Lembram? Eu espero que sim. A palavrinha meta. Meta, se os radicais estão na posição 1 e 3. Meta, hidrox, metil, benzeno. Próximo exemplo, nós temos aí um outro exemplo de fenol. Hidroxila ligada ao anel benzênico, aqui é ligação completa, certo? Hidroxila ligado no anel benzênico, só que aqui tem dois radicais, um radical hidrox, um radical metil. O hidrox sempre vai dar no carbono 1, numera a cadeia. Nesse caso, a posição do radical metil, a numeração tanto pode ser horário como anti-horário, sempre vai estar na posição 1 e 4. Os radicais hidrox. Então,
Na posição 1 e 2, palavrinha orto. Na posição 1 e 3, meta. Se for na posição 1 e 4, palavrinha para. Se você não quiser colocar nenhum hidrox, 4 metil, benzeno. Você só coloca a palavrinha para. Hidrox, metil, benzeno. Sabendo que essas palavrinhas orto, meta e para é somente quando o radical, o anel benzênico tiver 2 radicais. Se tiver 3, não tem mais essa nomenclatura orto, meta e para. Se tiver só um, também não tem a nomenclatura orto, meta e para. Ok, temos aqui um outro exemplo de fenol, hidroxila ligada a anel benzênico. Você tem aqui um radical, esse radical é o que a gente chama radical etil, ó, 2 carbonos, aqui tem um carbono e tem outro, radical etil ligado à posição 4 do fenol. 1 e 4, palavrinha para, etil hidroxibenzeno. Etil hidróxido, se tiver 2 radicais, para localizar a ordem alfabética. O E vem antes do H do hidróxido. Ok? Então aqui é o para-etil hidroxibenzeno. É aquele cheirinho do café da manhã, que ele acorda, né? Ele levanta. E ou também o cafezinho da tarde. Então aquele aromazinho também é o fenol lhe chamando, certo? E levantando, lhe dando força para você ganhar o seu dia. 4-etil 1 hidroxibenzeno. Vamos para o exercício. Creio que você está doido para praticar, né? Para ver se entendeu os grupos dos fenóis. Temos aí a primeira questão, desenha a molécula das seguintes estruturas. Quero que você desenhe o 3-etil 1-hidroxibenzeno, o 1-hidroxi 3,5 dimetilbenzeno e 1-hidroxi 2,4,6 trimetilbenzeno. Vixe, professora, o negócio aí tá meio puxado, não tá? Então, olha, mas é bem fácil, né? Vocês sabem que tudo isso aqui, ó, tem anel benzênico na cadeia carbônica. Tem um hidroxi no anel benzênico no carbono 1 e um etil no carbono 3 do anel benzênico. Então aqui, ó, só o fato de ter hidroxibenzeno já é um fenol. Você desenha o anel benzênico, uma hidroxila no carbono 1 e um etil no carbono 3. Aqui no item B você tem um benzeno como cadeia principal, tem 2 radical metil, um no carbono 3 e um no carbono 5, e o hidróxido no carbono 1. Se você tem um hidroxila no anel benzênico, então é um exemplo de fenol. E aqui no 3 você tem um anel benzênico como cadeia principal, tem 3 radical metil no carbono 2, no carbono 4 e no carbono 6, e um hidroxila no carbono 1. Se tem hidroxila no anel benzênico, é exemplo de fenol. Fácil? Então, vou dar um tempo, você vai dar uma pausa aí no seu vídeo e você vai escrever as cadeias carbônicas desses 3 exemplos de fenol. Deu pausa? Vou esperar você aí responder. Respondeu? Ótimo, eu espero que você tenha respondido da seguinte maneira. Cadeia A, cadeia B, cadeia C. Corrigiu, deu certo? Aqui, 3-etil, um radical etil no carbono 3 e um hidroxila no carbono 1 do anel benzênico. Aqui, 2 radical metil no carbono 3 e 5 e um hidroxila no carbono 1 do anel benzênico. Um hidróxido 3,5 dimetilbenzeno. E aqui, 3 radical metil no carbono 2, 4 e 6 e um hidroxila no carbono 1. Temos aqui o 1 hidróxido 2,4,6 trimetilbenzeno. Ótimo, eu creio que você acertou todas, não é?
Temos aí outras cadeias carbônicas para você treinar. Treine aí e me diga se deu certo ou não aí nos comentários. Beijo, viu, meninos? Eu espero que você tenha compreendido os fenóis e a sua nomenclatura. Até a próxima aula, se Deus quiser.